Demoradinho, vamos lá. Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira do nosso processo, a nossa quarentena. E aí, a aula de hoje, para encerrarmos o nosso circuito de revisões. Então, alguns professores começaram a mexer com algum assunto que estava atrasado, eu estou fazendo uma revisão. Então, a nossa revisão vai mexer, a aula de hoje, com ligações químicas. Então, só para você colocar em dia, na primeira semana, algumas semanas atrás, há 3 semanas atrás, vocês viram estrutura atômica com distribuição eletrônica. Eis o tema fantástico que vai ser usado, que foi usado na semana passada em tabela, e que vai ser novamente utilizado na aula de hoje. Então, eu preciso que vocês dominem mais uma vez a parte de distribuição eletrônica. Então, terceira semana que vem, nós estamos começando para valer a nossa apostila, começamos para valer o nosso SEMI. Então, vocês receberam um calendário, ele vai se estender até janeiro de 2021, nós já temos data, provavelmente a federal vai ser realmente dia 10 de janeiro, já temos aí prova do Enem, já temos aí algumas situações que estão sendo mencionadas em São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas do gênero. Então, precisamos nos preparar. Então, o que acontece? Na aula de hoje, eu vou voltar a falar sobre distribuição eletrônica. Preciso que vocês saibam montar o esquema da distribuição eletrônica em termos de energia. Então, preciso que vocês entendam. Então, o que acontece? Por enquanto, ainda hoje, nós temos 7 camadas eletrônicas, mas você lembra que algumas semanas atrás eu acrescentei por conta e risco uma 8ª camada eletrônica, que é a camada R, justamente prevendo a descoberta do novo elemento químico. Até fica mais fácil. E cada um dos 4 subníveis, S, P, D e F, tem uma quantidade máxima de elétrons. O S tem 2, o P tem 6, o D tem 10 e o F tem 14. Então, mais uma vez, preciso que você saiba fazer a montagem do esquema da distribuição eletrônica em termos de energia. E como é que eu faço essa montagem? Então, para vocês trabalharem a distribuição eletrônica, então, para trabalhar a tabela periódica e trabalhar ligações químicas, eu preciso que vocês saibam fazer a montagem. Então, por enquanto, nós temos 7 camadas eletrônicas, mas eu acrescentei a 8ª camada, a camada R. Fica até mais fácil de fazer a devida montagem. Todo o diagrama de Linus Pauling tem 4 colunas. Coluna para o S, coluna para o P, para o D e para o F. Então, a primeira coluna, eu vou colocar número para cada uma dessas camadas. Vai do 1 até ao 8. A primeira coluna, eu acrescento o subnível S. Então, na primeira coluna, eu acrescento S, sempre o S. E esse S tem, no máximo, quantos elétrons? 2 elétrons. Então, eu vou colocar 2 elétrons em cada um desses números e subníveis dessa primeira coluna. Então, vai do 1 ao 8, coloca S em todos e coloca 2 como parte dos elétrons que ele tem. Segunda coluna. Tira uma linha de cima, tira uma linha de baixo, vão restar os números 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Na segunda coluna eu vou colocar qual subnível? Subnível P. Então, na segunda coluna eu acrescento o subnível P. Já vão adiantando. Quantos elétrons existem nesse subnível P? 6 elétrons. Cada um dos subníveis P apresenta 6 elétrons ao máximo. Terceira coluna, subnível D. Tira o número de cima, tira o número de baixo, o que você vai encontrar? Aí você encontra o 3, o 4, o 5 e o 6. Qual é o terceiro subnível para eu colocar nessa coluna? Subnível D. Eu vou colocar o D no 3, no 4, no 5 e no 6. Quantos elétrons no máximo eu tenho no subnível D? 10. Então vai ficar 3D10, 4D10, 5D10, 6D10. E a última linha, a última coluna, vou tirar uma linha de cima, vou tirar uma linha de baixo, vão restar quais níveis? O 4 e o 5. Então, nesse 4 e 5 eu vou colocar qual subnível? O subnível F. E o F tem, no máximo, 14 elétrons. Ponto. O esqueleto do diagrama eu coloquei. Então, novamente repetindo. Você vai colocar do 1 ao 8, colocando a 8ª camada, coloca S com 2 elétrons em cada qual. Tira uma linha de cima, tira uma linha de baixo, coloca subnível P com 6. Tira uma linha de cima, tira uma linha de baixo, coloca o subnível D com 10. Uma acima, uma abaixo, coloca o subnível F com 14. É uma pirâmide deitada. Agora, isso aqui é diagrama, e diagrama vem de diagonais. Então, você vai passar diagonais aqui,
E nessas diagonais você vai pegar alguns níveis e subníveis, e que entra o nosso sistema. Como é que eu mexo com esse diagrama? Professor, eu preciso saber isso? Precisa, isso aqui é obrigatório. É uma das maiores cobranças que você tem no vestibular, só para você ter uma ideia, você viu esse diagrama na primeira semana, viu para a tabela periódica, essa tabela periódica depende de forma exclusiva esse sistema, e também vai ver na aula de hoje, quando eu começar ligações químicas. Então, eu preciso que vocês dominem esse diagrama. Agora, 1 a 8, coloca S, uma de cima de baixo, coloca P com 6, tira uma de cima de baixo, coloca D com 10, e tira uma de cima de baixo, coloca o F com 14. Se sempre vai começar no 1S2. Quando terminar uma diagonal, automaticamente começa na diagonal seguinte, mas sempre começando na parte superior. Então, 1S2, 2S2 terminou. 2P6, 3S2 termina, 3P6, 4S2, e vai seguindo a linha até chegar a 8S2, onde você tem 120 elétrons. Logo, que venha os novos elementos químicos que você já sabe fazer distribuição. Porém, eu posso transformar o diagrama numa linha. Então, o nosso diagrama de energia ele pode ser representado dessa maneira. Porém, é muito difícil você lembrar dessa configuração inteira até o 8S2. Por isso que eu recomendo muito, bem recomendado, que vocês saibam fazer essa montagem. A pessoa mas perde muito tempo. Perde tempo, mas não perde questão. E essa parte importante que vai me interessar. Ah, mas isso nem é tão importante em prova. Eu posso quase dizer que entre os assuntos da química geral, é o assunto mais importante, saber montar e usar o diagrama de Linus Pauling, o diagrama de energia. Esse é um processo que você vai ter que lembrar. Então, o diagrama está aqui, então começa no S2 e vai terminar no 8S2 com 120 elétrons. Porém, para você lembrar, uma pequena atividade. Eu vou colocar aqui no quadro 3 elementos, o elemento neônio, o elemento enxofre e o elemento ferro. Então, agora, eu gostaria muito que vocês tivessem aí um caderno, uma folha, um bloco de anotações, alguma coisa para vocês rascunharem. Eu gostaria muito que vocês tentassem participar mais da aula. Então, nós temos o chat ali, eu consigo ver dali, consigo ver aqui no meu telefone. Eu gostaria muito que vocês respondessem algumas perguntas. Professor, mas se eu responder errado? Eu prefiro 1 milhão de vezes que vocês errem à vontade agora do que me errem nos vestibulares. E é uma forma também de interagir. Então, eu quero saber a seguinte informação, de cara. Quantos elétrons existem na última camada, na camada de valência do neônio? Então, a pergunta que eu faço para você é, então, só me colocar como resposta 1, 2, 5, 10, 30, 40, um número qualquer. Quantos elétrons existem na última camada do elemento neônio de número atômico 10? Se puderem responder aí. Professor, mas se eu responder errado, não me importa. Eu quero que vocês entendam. Se errar, por que está errando? Ah, é por desatenção, porque eu não entendi a matéria. Então, você tem uma ideia, tem aí uma perspectiva de onde que você está errando ou acertando. Então, isso é importante. Então, como é que eu vou descobrir quantos elétrons tem na última camada? Então, podem colocar a resposta. E até uma forma de mostrar que vocês estão participando da aula e estão incorporando esse assunto. Então, neônio 10, eu vou adiantar. Eu vou fazer a distribuição. 1S2, 2S2, opa, já apareceram as primeiras respostas. Deixa eu colocar o telefone assim que consigo ver. Aí, agora sim. Então, já temos algumas respostas aí e todas corretas. 1S2, 2S2, 2P6. Tá, essa é a distribuição eletrônica. E venham cuidado, já vi muito aluno bom perder questão por causa disso. Ah, terminou em 2P6, ele tem 6 na última camada. Não, a última camada você determina por um número. Eu vou colocar por letra, por cores. Não sei se vão conseguir enxergar aí, mas eu vou colocar o número 1 em azul e o 2 em verde. Havia uma mudança de cor aí. Esse número 1 corresponde à camada K, que tem 2, e como eu tenho duas vezes o número 2, eu somo os elétrons desse número 2. 2 com mais 6, eu tenho 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada. Deixa eu aproveitar. Semana passada, vocês viram tabela periódica. Eu quero saber qual é o grupo desse elemento neônio e qual é o período em que esse elemento se encontra na tabela. Qual é o grupo e o período do elemento neônio. Como ele tem 8 elétrons na última camada, ele está em qual grupo? 8A. 8A tem algum nome especial? Tem. Qual é o nome especial da família 8A? Gases nobres. E como ele tem 2 camadas eletrônicas, ele está no segundo período. Lembra disso? Então, vamos continuar. Pergunta 2. Podem responder aí.
Quantos elétrons existem na última camada do elemento enxofre 16? Professor, mas por que você está perguntando isso? Porque eu vou precisar dessa informação para a aula de hoje. Sem essa informação, fica difícil continuar a aula de hoje. Então, eu preciso fazer esse pequeno treino para ver se vocês estão dominando bem essa informação. Quantos elétrons existem na última camada, na camada de valência do enxofre 16? Opa, já temos respostas aí. Professor, como é que eu descubro isso? Dá-lhe distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Na hora que vocês baixarem, para quem gosta de ter essa matéria aí, tanto que, na hora que vocês receberem, não sei se já receberam o primeiro material, se vocês têm material online, se já pegaram material físico. A primeira apostila de vocês vai ser exatamente o meu esquema de revisão que eu fiz, só que eu não vou trabalhar com essa matéria, vou trabalhar com a química orgânica. Então, você vai pegar a apostila 1, e a apostila 1 vai trabalhar o quê? Estrutura atômica, modelos atômicos, a parte de distribuição eletrônica, tabela periódica e ligações. E um pouquinho mais de geometria, depois das forças intermoleculares. Mas, basicamente, a apostila 1 foi as 3 semanas de revisão. Então, vai ficar um pouco mais claro vocês entenderem um assunto que vem pela frente. Por isso que eu fiz questão de trabalhar com esses 3 temas. Estrutura atômica, distribuição eletrônica, tabela e agora a ligação. Então, aí que nós vamos mexer. Fiz a distribuição, vou colocar em camadas. K2, L8, M igual a 6. Então, significa que esse enxofre ele tem 6 elétrons na última camada. Recorda a semana passada, se ele tem 6 elétrons na última camada, ele pertence a qual grupo? Ah, professor, ele pertence à família 6A. 6A tem algum nome especial? Tem nome especial. Qual é o nome especial da família 6A? Calcogênio. De qual período da tabela periódica? 3 camadas, terceiro período. Agora, pergunta final. Quantos elétrons existem na última camada do ferro 26? Podem ir respondendo aí. Quantos elétrons existem na última camada do ferro 26? Professor, como é que eu descubro isso? Dá-lhe distribuição eletrônica até chegar ao 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Opa! Terminou em 3d6, tem 6 elétrons na última camada, correto? Não. Cuidado com isso. Não custa gastar 15 segundos a mais de matéria, mas você me acerta a questão. Aí eu vou colocar em camadas K2, L8, N igual a 14 e N igual a 2. Eu tenho 2 elétrons na última camada. Se eu tenho 2, só que o ferro não está na família 2A. Lembra da semana passada? Que o elemento representativo é aquele que tem a distribuição terminada em S ou em P. Esse elemento representativo é do grupo A. Quando a distribuição terminar em D ou em F, ele é um elemento de transição. E os elementos de transição são do bloco B. Aí tem uma outra técnica para você descobrir o grupo desses elementos, mas aqui não me interessa. O que me interessa aqui é quantos elétrons o elemento tem na última camada. Na última camada. Se tem 1, 2, 5, 6, 7, 8, é isso que vai me interessar para esse momento que segue. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Então, na terceira semana, para quem até tem a apostila e quiser revisar esse material, ligações químicas. A ligação química sempre intrigou o homem desde os primórdios da química. Por quê? Porque a maioria dos elementos está combinado de 2 ou mais átomos. O2, N2, gás carbônico, água. A maioria das substâncias da natureza está combinada de 2 ou mais átomos. Poucos elementos estão isolados da natureza. Os gases nobres, por exemplo, são isolados. O ouro, muitas vezes, você encontra isolado, o mercúrio isolado de alguma forma. Então, por que a maioria dos elementos tende a se combinar? Aí você vai lembrar assim, ah, professor, pela teoria do octeto. Eu não vou nem comentar em teoria do octeto na aula de hoje. Eu falo que é até uma falha falar em teoria do octeto. O elemento ou os elementos, os átomos, se unem para ficarem estáveis. E como é que um elemento fica estável? Ou ele perde elétrons, ou ele ganha elétrons, até que ele adquire essa tal de estabilidade. Então, quando eu falo em ligação química, até fiz um pequeno texto, não precisa estar anotando. Como eu já falei lá no seu caderno do A+, você tem esses slides, já está lá. E outro detalhe, deixa eu avisar aqui. Tem uma lista de exercícios para vocês treinarem. Coloquei uma lista com 15 exercícios, com gabarito no final, e desses 15 exercícios tem questão de Federal do Paraná,
Tem Enem, tem prova da PUC, tem prova da UP, tem prova da UEPG, tem prova de vestibular de São Paulo, isso é meio diversificado, para vocês exatamente entenderem a lógica desse assunto. Então, tem uma lista em PDF, se quiser imprimir, imprima, se não quiser imprimir, resolve isso no computador, ou no telefone, tanto faz. Mas me resolva, é importante que vocês treinem esses exercícios. Então, o que eu tenho? A ligação química, sendo a interação de dois átomos ou mais átomos, um conjunto maior, está intimamente ligada ao rearranjo da estrutura eletrônica, ou melhor, dos elétrons dos átomos dentro de uma nova molécula. Por isso que eu pedi para você lembrar camada de valência. Então, isso é importante para a aula de hoje. O potencial de ionização e a afinidade eletrônica são duas propriedades periódicas que podem auxiliar a compreendermos a natureza das ligações químicas. Professor, eu não lembro o que é potencial de ionização nem afinidade eletrônica. Não se preocupe, eu coloquei aqui na tela. O que se entende por potencial de ionização? É autoexplicativo. Potencial para ionizar. Agora, colocando em termos mais técnicos. É energia necessária para arrancar um elétron, ou seja, para ionizar de um átomo no estado gasoso. Professor, não vou lembrar disso, não precisa também. Eu vou colocar uma equaçãozinha aqui. Eu tenho um elemento neutro, um átomo neutro, que eu vou chamar de A, ele recebe energia. Se você lembrar do modelo atômico de Bohr, quando um elemento recebe energia, os elétrons vão saltando, saltando, saltando. Chega uma hora que o elétron está tão distante do núcleo que ele se perde para um outro elemento. Ele se perde para um outro elemento. E aí ele perde o elétron, e quando ele perde o elétron, ele vira um cátion. Fica com carga positiva. Olha só, temos uma carga positiva aqui. Só que esse elétron simplesmente não pode ficar pairando, vagando por aí. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Lei da conservação das massas e das cargas. Assim funciona a lei de Lavoisier. E aí esse elétron, ele tem um destino, afinidade eletrônica, autoexplicativo, uma afinidade pelos elétrons. Esse elétron perdido tem que ser recebido por alguém. Quem recebe esses elétrons é uma propriedade chamada de afinidade eletrônica. Então, eu vou chamar um outro átomo B, ele vai receber esse elétron que foi perdido aqui, ó, ele aparece aqui, esse átomo B fica com carga negativa e libera energia. E olha como as coisas encaixam. Essa energia liberada aqui, ó, ela vai ser absorvida por um segundo átomo de A, que vai perder outro elétron. Esse elétron vai ser recebido por um segundo átomo de B, que vai virar o ânion, que produz mais energia, que vai pegar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, 1 mol, 2 mols, 6 vezes 10 a 23 átomos de A e de B. Então, você vai ter uma sequência, nós temos uma propagação. E quando que acontece a ligação? Pela atração. Eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa. Cargas opostas ocorre uma atração, e é nessa atração que vem a ligação química. Então, não me venha com essa história assim, professor, o elemento fica estável quando fica com 8 na última camada. Não. A regra do octeto, ela me auxilia, mas não é o motivo. O motivo que ocorre, os elementos perdem e ganham com o intuito de ficarem estáveis. E é aí que entra a primeira grande ligação. A primeira ligação que me interessa é a chamada ligação iônica ou eletrovalente. Se alguém quiser anotar alguma coisa, tem uma perguntinha aqui, afinidade eletrônica não seria a facilidade desse átomo de receber ou liberar elétron? Não, veja bem. Ele vai receber, liberar nunca. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui a pergunta. Quando se fala em afinidade eletrônica, é quando ele recebe. Quando se libera elétron, aí é potencial de ionização, é uma outra propriedade. Então, o Helder fez a pergunta. Professor, afinidade eletrônica não seria a facilidade desse átomo de receber ou liberar? Não. Afinidade eletrônica é quando ele só recebe. Quem libera o elétron é uma outra propriedade chamada potencial de ionização. E essas duas propriedades é que formam as nossas ligações. Então, boa pergunta. Se forem perguntando, vão perguntando aí. Consigo ver daí. Aí o que acontece? A primeira ligação é a ligação iônica ou eletrovalente. Vocês vão ver ao final da nossa aula que você vai precisar saber pouquinha coisa mesmo. Ligação iônica, use lógica. Ligação iônica envolve o quê? Íons. Carga positiva sendo atraída pela carga negativa, negativa sendo atraída pela carga positiva. Ou eletrovalente. Até alguns vestibulares mais antigos chamavam a ligação iônica de eletrovalente porque é a ligação que ocorre entre cargas opostas. Isso é uma ligação iônica. Então, o que você tem?
Para que aconteça uma ligação iônica, precisa ter carga, positiva ou negativa, pela força eletrostática. Então, mas isso não me ajuda em nada. Agora, a outra frase, essa eu gostaria que vocês anotassem. Mas anotassem porque é um assunto realmente importante. O professor cai muito em prova? Muito cai em prova, muito. Então, a ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma diferença de eletronegatividade. Ou seja, o que me interessa é só a última linha. São essas duas palavras que eu coloquei bem destacadas. A ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal. Vocês gravarem isso já é o suficiente para vocês compreenderem a ligação iônica. Então, vejam bem. A ligação iônica, ela ocorre entre um metal e um ametal. Professor, mas eu não tenho tabela periódica. E eu nem quero que você pegue tabela periódica para olhar. Não quero. Simplesmente porque a Federal do Paraná não te dá tabela. O Enem não te dá tabela. E como é que você vai saber, numa prova sem tabela, se o elemento é metal ou ametal? Te dou duas sugestões. Primeira, decorem a tabela periódica. 118 elementos. É fácil. 2, 3 semanas você decora toda a tabela periódica. Ou usa distribuição eletrônica. Professor, como assim distribuição eletrônica para saber se é metal ou ametal? Então, olhem bem, para quem anotou. A ligação iônica, gravem isso. A ligação iônica tem um metal e um ametal. Por quê? Porque o metal perde elétron e o ametal recebe. Nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. O número de elétrons perdido para o metal é recebido pelo ametal. Tá, professor, e como é que eu vou saber quando que é metal ou ametal pela distribuição? Próxima tela. Se estiver muito rápido, me avise. Próxima tela. Aqui vem uma parte importante. Os metais são bastante eletropositivos, lógico. Os metais eles vão perder elétrons, tendem a formar cátions. Porém, a pergunta que eu gostaria que vocês anotassem: como é que eu vou saber quando que é um metal? A pergunta é essa. Como é que eu vou saber quando que é um metal pela distribuição eletrônica? Simples. Na hora que você fizer a distribuição eletrônica e perceber que o seu elemento tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência, ele é um metal. Quando o seu elemento tiver de 1 a 3 elétrons na última camada, metal. Anota isso, anota em qualquer canto aí. Metal, bastante eletropositivos, tende a formar cátions. Outra informação, eles têm de 1 a 3 elétrons na camada de valência, na última camada. Isso é um metal. E para mim já é o suficiente. Por quê? Se metal tem de 1 a 3 na última camada, o que é um ametal? Eles são bastante eletronegativos e tendem a formar ânion. Mas vejam bem, ametal. O que é o prefixo A? Não. Não metal. Se o metal tem de 1 a 3 na última camada, o que um ametal vai ter? O restante. Ou seja, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Então, olhem bem, metal. 1 a 3 elétrons na última camada. Já vou fazer uma atividade para você fixar bem isso aí. E o ametal é aquele que não é metal, ou seja, tudo aquilo que não tiver 1, 2 ou 3 vai ser ametal. E os ametais, eles tendem a ganhar elétrons. E aí tem uma sacada muito interessante. Quando se fala em regra do octeto, a regra do octeto ela vale muito para os ametais. Os ametais, eles ganham um certo número de elétrons até fechar 8. Porque eles se parecem com os gases nobres. Então, se eu tiver um elemento na família 4A, peraí, 4A tem 4 elétrons na última camada, ele vai ganhar 4 com mais 4 para fechar 8. Se você tiver um elemento da família 5A, 5A tem 5 elétrons na última camada, faltam 3. Então, a família 5A recebe 3 elétrons. 6A tem 6 na última camada, recebe 2. 6 com mais 2, 8 elétrons. E a família 7A tem 7 na última camada, recebe sempre 1. Agora, um cuidado. Quando eu falo em metais, os metais eles têm de 1 a 3 elétrons na última camada, mas cuidado com o hidrogênio. O hidrogênio, se você me errar a distribuição do hidrogênio, o hidrogênio tem número atômico 1. 1s1. Ele tem um elétron na última camada. Ah, professor, você tem um elétron na última camada, é metal. Só que os metais, eles tendem a virar cátions. Tadinho do hidrogênio, já pensou? Ele só tem um elétron. Se ele perder o único elétron que ele tem, ele vai ficar estável? Não. Vou dar um exemplo grosseiro. Imagine que você tem 50 reais na sua carteira e você perde esses 50 reais. Vai ficar contente? Vai ficar alegre da vida? Não.
O hidrogênio é a mesma coisa, ele só tem um elétron e ele não quer perder esse elétron, pelo contrário, ele quer receber um só para ficar igual ao hélio, que tem 2 elétrons. Então, o hidrogênio, ele não é metal. O hidrogênio é uma metal. É o único cuidado que você tem. Então, veja bem, retomando a nossa situação. A ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal. Professor, como é que eu vou saber quando que é metal? O metal ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer com essa camada de valência? Ele vai perder todos os elétrons da última camada. Então, o metal, ele tem 1, 2 ou 3. O que acontece com o metal? Ele perde todos os elétrons que ele tem na última camada. Já o ametal ele recebe um certo número de elétrons até fechar com 8. Quer ver? Uma pequena atividade para você. A atividade é a seguinte. Eu tenho alumínio e tenho enxofre. São os 2 elementos que eu vou começar. A pergunta é uma atividade. Gostaria que vocês treinassem isso aí no papel. Eu quero saber, entre alumínio e enxofre, quem é o metal e quem é o ametal. Sem essa informação, eu não posso continuar. Então, vejam bem. Gostaria muito agora que vocês pegassem a caneta, pegassem o lápis, pegassem lá um pedaço de papel ou então um caderno e me colocassem a seguinte informação. Eu tenho alumínio e tenho enxofre. Eu quero saber, entre esses elementos, quem é o metal e quem é o ametal. Então, vamos por ordem. Eu vou começar com o alumínio, que fica mais fácil visualizar a resposta de vocês. O que o alumínio é na tabela periódica? Ele é metal ou ametal? Professor, mas eu não tenho tabela periódica aqui. Nem quero que você pegue. Eu quero que você deduza, através da distribuição eletrônica, se o alumínio é metal ou ametal. Mãos à obra. Comecem a fazer a distribuição. Aliás, eu vou deixar essa distribuição para vocês aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Essa é a nossa configuração eletrônica. Agora, em cima disso, gostaria das respostas aí no papel. Eu vou te dar outra dica. Eu vou colocar essa distribuição em camadas. K2, L8, M igual a 3. Agora com vocês. Me dê a resposta aí no chat. Quero visualizar se vocês estão compreendendo essa ideia, se é metal ou ametal. Eu tenho 3 elétrons na última camada. O que esse alumínio é na nossa configuração de tabela? Um metal. Isso aí, gostei. Isso, boas respostas. Ele é metal. Como é que eu sei que é metal? Porque ele tem 3 na última camada. O que esse alumínio vai fazer? Ele vai perder os 3 elétrons da última camada. E perceba, quando ele perder os 3 elétrons, ele vai se parecer com gás nobre. Por isso que vem essa ideia da teoria do Octeto. Mas isso não me preocupa. Todos os metais, todos, eles vão perder todos os elétrons da última camada. Se tiver 1, perde 1. Se tiver 2, perde os 2. Se tiver os 3, ele perde os 3 elétrons. Pronto, vocês já entenderam a lógica. Agora, pergunta 2. O que o enxofre é na tabela periódica? Ele é metal ou ametal? Justifique sua resposta. Aquela questão clássica do teu ensino médio. Mas eu vou adiantar por causa do nosso tempo. Então, o alumínio é um metal. E o que o alumínio vai fazer? Ele vai perder elétrons. Vou deixar isso bem claro, se vocês quiserem depois esse assunto. Esses slides já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. Está tudo disponível para você. Agora, o enxofre 16. Fiz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Sem distribuição, não tem continuidade do nosso material. Fiz a distribuição e vou colocar em camadas. K2, L8, M igual a 6. Com vocês agora. Quero ver a resposta aí no chat de vocês. Como ele tem 6 elétrons na última camada, o que o enxofre é? E respondo agora, quero ver as devidas respostas. Peraí, o professor falou que quando tem 1, 2 ou 3, é metal. Se não for 1, 2 ou 3, o que ele só pode ser? Um ametal. Então, o enxofre é um ametal. Como é que eu sei isso? Porque ele tem 6 elétrons na última camada, ele é um ametal, e esse ametal ganha elétrons. Antes de eu continuar, como o alumínio tem 3 elétrons na última camada, quantos elétrons esse alumínio perde? Todos os elétrons da última camada, ele vai perder 3. Já o enxofre tem 6 na última camada, quantos elétrons ele vai ganhar? 2. Um perde e o outro recebe. Capturaram a ideia da ligação iônica? Preciso da distribuição para descobrir quantos elétrons tem na última camada. Aí, para não perder muito tempo aqui, tem mais 2 outros elementos. Eu vou colocar as distribuições eletrônicas e já vou colocar as distribuições em camadas. Muitas vezes isso já vem para você.
O que o bromo é na tabela periódica? Ele é metal ou ametal? Esse bromo, ele é metal ou ametal? Observem a última camada. Ele tem 7 elétrons na última camada. Se tem 7 na última camada, o que ele vai ser? Ametal. Se é um ametal, o que o ametal faz? Ele recebe elétrons. Quantos elétrons o bromo vai ganhar até ficar estável? Um só. O bromo recebe só um elétron. E o ferro 26, nós já fizemos a distribuição eletrônica, o ferro 26, ele tem 2 elétrons na última camada. O que me interessa é a última camada. Se ele tem 2 na última camada, o que o ferro é? Metal. O ferro é um metal. Se é um metal, ele tende a perder. E quantos elétrons ele perde? Todos os elétrons da última camada. Ponto. Fecha esse tipo de situação. Agora, começamos a pensar da seguinte forma. Então, aqui o metal perde elétrons. Agora, eu vou começar com as ligações iônicas. Então, para um pouquinho, vamos colocar as nossas ideias em prática, vamos passar as nossas ideias a limpo para dar continuidade. Então, olha só. Ligação iônica ocorre entre metal, que perde todos os elétrons da última camada, e um ametal que recebe até ficar com 8. Captaram? Metal perde todos os elétrons da última camada e o ametal recebe um certo número de elétrons até fechar com 8. Se você lembrar dessa frase, você faz miséria dentro dessas ligações. Então, meu desafio é, eu quero saber qual é a fórmula da união entre o sódio 11 e o cloro 17. Mas só para ganhar um pouco mais de tempo, e como você já viu 2 semanas anteriores de distribuição eletrônica, eu vou te dar a seguinte informação. O sódio 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O sódio ele tem um elétron na última camada, um só. Cloro 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ele tem 7 elétrons na última camada, mas isso eu estou fornecendo as informações para você. O sódio tem 1 na última camada e o cloro tem 7 na última camada. Pergunta, entre sódio e cloro, quem que é o metal? Peraí, metal é aquele que tem 1, 2 ou 3. Como o sódio tem um elétron, o sódio é metal. O que eu vou fazer com o elétron do sódio? Eu vou perder. Mas quem vai receber? O cloro que tem 7. Só que para você compreender a ligação iônica, existe uma fórmula chamada fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Eles colocam esse nomezinho aí muitas vezes para tentar complicar. Fórmula eletrônica. O que é uma fórmula eletrônica? Você vai colocar o símbolo do elemento, olha que saudades da 8ª série, do 1º ano do ensino médio. Você vai colocar o símbolo do elemento e em volta desse elemento algum tipo de simbologia. Uma bolinha, uma cruzinha, um xizinho, um coraçãozinho. Vai que você está apaixonado na quarentena, você vai colocar alguma simbologia. Então, o que eu fiz? Eu peguei o cloro, e esse cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Eu vou colocar esses 7 elétrons na forma de um asterisco. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Isso é fórmula eletrônica. Lá no outro lado, eu vou colocar o sódio, e esse sódio, ele tem 1 elétron na última camada. Professor, mas se o sódio perder um elétron, ele vai ficar sem? Não, olha bem. O sódio, ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Camada K com 2, camada L com 8, camada M com 1 elétron. O que eu estou mostrando aqui é só a última camada. Porque muitas vezes se pensa assim, professor, mas se ele perder os elétrons, ele vai ficar sem? Não. O que eu estou representando na chamada fórmula eletrônica é a última camada. E olha só que bacana. O que vai acontecer com o sódio? O sódio tem 1 elétron, ele está louco para perder esse elétron. Só que ele não pode perder simplesmente esse elétron para ninguém. O cloro tem 7 e esse cloro está louco para receber esse elétron. O que eu fiz? Uma pequena animaçãozinha, tá em slow motion, mas para vocês compreenderem. Na hora que aquele sódio, ele perde, ele definitivamente ele perde. Há uma transferência total do elétron do sódio para o elétron do cloro. Então, o que você tem? O sódio tinha 1 elétron na última camada, ele perdeu esse elétron, e na hora que você perde, ele fica com uma carga positiva. Esse cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ele fica estável com 8. O sódio perdeu, ficou estável, o cloro recebeu, ficou estável, ambos ficaram estáveis e viveram felizes para sempre. Fim da história. Agora, qual vai ser a fórmula da união entre o sódio e o cloro
Como eu utilizei apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro, a fórmula do meu composto vai ficar NaCl. Por quê? Porque esse sódio tem uma carga positiva e esse cloro tem uma carga negativa. Positivo com negativo, atração e uma carga anula a outra. Ponto final. Compreenderam? Agora eu vou fazer um outro desafio. Eu vou te trazer a ligação entre o sódio e o oxigênio. O sódio você acabou de ver. O sódio ele tem K2L8M igual a 1. Ele tem um elétron na última camada. O que o sódio é na nossa classificação? Ele é metal. O que o metal vai fazer? Ele vai perder todos os elétrons da última camada. Eu vou insistir nisso. Enquanto que o meu amigo oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Camada K com 2, camada L com 6. Opa! Se tem 6 elétrons na última camada, ele é um ametal. Fechou? Então vamos lembrar. A ideia é, aqui eu vou fazendo no quadro, ou na tela. O próximo exemplo, vocês vão me dar a resposta. O sódio, ele tem um elétron na última camada, enquanto que o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Fechou? Sódio tem 1, oxigênio tem 6. Quero que vocês usem essa ferramenta da chamada fórmula eletrônica. Professor, como assim fórmula eletrônica? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar o oxigênio e por alguma simbologia, bolinha, xizinho, quadradinho, coraçãozinho, eu vou colocar asterisco, que é mais fácil de vocês observarem. E lá do outro lado eu vou colocar o sódio e esse sódio tem um elétron. Isso eu só consigo obter através da distribuição eletrônica, da distribuição em camadas. Agora, vamos para a nossa aula de hoje. O sódio tem 1, então ele é um metal. Qual que é a tendência natural dos metais? Sempre a tendência dos metais é perder todos os elétrons da última camada. Professor, mas ele só tem 1, então ele vai perder esse elétron lá para o oxigênio. Aí o oxigênio, o sódio perdendo seu elétron, está em slow motion. O elétron está vindo para o oxigênio. Na hora que ele chega no oxigênio, observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não está estável ainda. Tá, professor, mas ele precisa de 8, sim. E de onde que vai vir esse 8º elétron? Ah, professor, do sódio. Opa, o sódio não mexe mais. Esse sódio tinha 1 na última camada, ele perdeu o elétron para esse oxigênio, esse sódio não mexe mais. Ele já ficou estável, não mexe mais com ele. Tá, professor, mas esse oxigênio está com 7. Como é que eu vou estabilizar esse oxigênio? Na natureza, só existe um átomo de sódio? Não. Existem trilhões de trilhões de trilhões de átomos de sódio. Lembrando que cada mol tem 6 vezes 10 a 23. Portanto, existem muitos e muitos mols de sódio por aí. Se esse sódio já perdeu o seu elétron, eu posso pegar um segundo átomo de sódio, e esse segundo átomo de sódio também tem um elétron na última camada. Repare, esse sódio já não mexe mais. Ele já perdeu o dele, já ficou estável. Mas esse outro átomo de sódio tem um elétron na última camada. E o que esse sódio vai fazer? Ele vai perder o elétron também. Mas quem vai receber esse elétron é o meu amigo oxigênio. E repare, agora ele perdeu, esse segundo sódio já está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, o oxigênio ficou com o número mágico 8, ele ficou estável. Todos viveram felizes para sempre, fim. Mas esse fim termina numa fórmula. Qual que é a fórmula da união entre átomos de sódio e átomos de oxigênio? Quantos átomos de sódio eu usei? 2. Quantos átomos de oxigênio? 1 só. Qual é a fórmula da união entre sódio e oxigênio? A fórmula vai ficar Na2O. Poderia ser um hidrogênio também? Veja bem, o hidrogênio poderia estar aqui, ó. O sódio tem um elétron, o hidrogênio tem um elétron, o sódio perde um elétron para o hidrogênio, ambos ficariam estáveis. Mas já eu vou trazer o hidrogênio em alguns exemplos. Então, aguarde um pouquinho. Só quero apresentar para vocês a ideia essencial. Então, sempre os metais perdem todos os elétrons da última camada e o ametal, ele recebe um certo número até fechar 8. Professor, e se não fechar? Você pode chamar quantos átomos do outro elemento que não está estável até que todos fiquem estáveis. Essa é a ideia. Então, vou fazer um pequeno desafio agora. Eu quero que vocês me coloquem resposta aí. Professor, se eu fizer errado, não tem problema. Eu quero que vocês entendam a matéria. Embora isso seja uma pequena revisão, que vocês vão ver todas essas aulas novamente quando começar o curso para valer na semana que vem. Então, semana que vem vocês têm apostila, tem material apostilado, se alguém não pegou ainda, pega esse material para você acompanhar bem.
ligação entre magnésio e cloro. Eu vou te dar as primeiras dicas. Se você fizer a distribuição do magnésio, vai ficar K2, L8, M igual a 2. M igual a 2. Se ele tem 2 elétrons na última camada, o que o magnésio é? Metal. O cloro nós já fizemos, mas de qualquer maneira, se você fizer a distribuição eletrônica e colocar em camadas, vai ficar K2, L8, M igual a 7. Olha bem. O magnésio tem 2 na última camada e o cloro tem 7 na última camada. O magnésio tem 2 e o cloro tem 7. Para e pensa. Se o magnésio tem 2, o que o magnésio é? Um metal. Esse metal ele tende a perder todos os elétrons da última camada, ele tem que perder os 2. E o cloro, como tem 7 elétrons, esse cloro precisa receber 1. E como é que vai ficar a fórmula da união entre magnésio e cloro? Agora com vocês. Eu gostaria muito que vocês tentassem montar esse esquema e que me dê a resposta aí. Me dê a resposta aí na parte do chat para ver se vocês estão compreendendo essa história. Então, o Vin Santos, ele fez uma indagação importante. Eu já vou colocar essa indagação aí que eu acho bem peculiar o que ele fez. Ele colocou MgCl2 ou Cl2Mg. Como é que eu coloco a ordem dos elementos para fazer o nosso composto? Então, aqui estou colocando já na ordem, mas a sua pergunta é boa. Então, veja bem, o magnésio tem 2 e o cloro tem 7. Então, o que você teria que fazer? Você vai colocar o cloro aqui, bonitão, e esse cloro tem 7 elétrons na última camada. Eu já fiz isso no exemplo anterior. E o magnésio, ele apresenta 2 elétrons. Tá lá. Então, veja bem, ligação iônica. O metal, ele perde todos os elétrons da última camada. Então, o magnésio tem que perder os 2. Tem que perder os 2. E o cloro tem que receber um certo número de elétrons até fechar 8. Então, o que acontece? O primeiro elétron é sempre um elétron por vez. O primeiro elétron do magnésio vem em slow motion, ele vem vindo, vem vindo, vem vindo. Na hora que chegou no cloro, o cloro captura esse elétron. Vamos ver o que aconteceu com o cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, o cloro já ficou estável, não mexe mais com ele. O magnésio ainda não está estável. O magnésio tem um elétron e esse elétron precisa ser doado para alguém. A pessoa doa para esse cloro não quer mais, ele já está estável com 8, não tem mais espaço para eu colocar elétron. Professor, então o que vai acontecer? Chame outro átomo que já está estável. Se o magnésio está instável e o cloro já ficou estável, chame outro átomo de cloro, e esse outro átomo de cloro, ele está instável, porque ele tem 7 elétrons na última camada. A fome com a vontade de comer. Está com 7 elétrons e o magnésio está louco para perder o seu último elétron. O que vai acontecer? O elétron do magnésio vai ser doado em slow motion para o cloro. Na hora que o elétron do magnésio chega, 8 elétrons, o magnésio tinha 2 elétrons, perdeu os 2 elétrons, todo mundo ficou feliz, e viveram felizes assim para sempre. Ou seja, a fórmula da união entre magnésio e cloro vai ficar MgCl2. Porém, é o Vin, né? O Vin fez a pergunta, professor, MgCl2 ou Cl2Mg? Isso é uma regra internacional. Um dia que vocês forem fazer algum tipo de intercâmbio, fazer algum tipo de pesquisa, a regra internacional pede para você colocar o elemento que perde os elétrons à esquerda e aquele que recebe os elétrons à direita. É uma regra internacional. Por quê? O elemento mais eletropositivo fica à esquerda e o elemento mais eletronegativo fica à direita. Então, o mais eletropositivo à esquerda, aquele que perde, e aquele que recebe ou tende a receber fica na ponta direita. Então, essa é a ideia da montagem do composto. Professor, mas não é a ordem que eles colocam na questão? Não, nem sempre eles fazem assim. Já pensou se a questão colocasse assim, a ligação entre cloro e magnésio? Aí você colocaria o cloro aqui e colocaria o magnésio aqui, daí ficaria Cl2Mg, e dá errado. Por isso que eu coloquei, inclusive, questões, não é nem que o Vin fez essa pergunta, obrigado. Lá na sua lista de exercícios tem uma série de questões em que você não tem elementos. Eu coloquei assim, dada a forma dos elementos A e B, X e Y, W e Z, e você não sabe se é metal ou não, então você tem que fazer a distribuição e tem que colocar nessa ordem o metal primeiro e o ametal depois. Fechou? E aí, para fechar com chave de ouro. Nosso último exemplo. Se você entender esse exemplo, você entendeu ligação iônica. E vai ficar bem fácil na hora que o professor lá, o Leonardo, trabalhar com vocês a ligação iônica. Vocês já viram tudo isso, já sabem a resposta.
Eu quero saber qual é a fórmula da união entre o alumínio de número atômico 13 com o oxigênio de número atômico 8. Eu vou adiantar o meu expediente. Alumínio tem 3 elétrons na última camada, e o oxigênio, nós já vimos, ele tem 6 na última camada. Para isso, eu vou colocar já os nossos desenhos. O oxigênio, ele tem 6 na última camada. Professor, como é que você sabe isso? 1s2, 2s2, 2p4. K2, L igual a 6. O alumínio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. K2, L8, M igual a 3 elétrons. Então, o alumínio ele tem 3 elétrons na última camada. Pare e pensa. O alumínio tem 3. O que o alumínio é na tabela periódica? Opa, de 1 a 3 é metal. Metal perde. Ele tem que perder todos os elétrons da última camada. Então, o alumínio tem que dar um jeito de perder os 3 elétrons que ele tem na última camada. O oxigênio tem 6. Só que agora tem um probleminha. O alumínio está louco para perder 3, mas o oxigênio só quer receber 2, porque ele já tem 6. E para receber 2, 6 mais 2 fecha 8. Professor, mas eu vou ter que chamar outro átomo. O exemplo mais complexo, não digo complexo, o exemplo mais trabalhoso que você vai encontrar em toda a química de ensino médio para vestibular é esse exemplo aqui. Então, primeiro elétron. O alumínio está perdendo o seu primeiro elétron para o oxigênio. Quando o alumínio perde o primeiro elétron, de longe ele não está estável. Agora vamos ver o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, também não está estável. Então, o que você pode fazer? Perde um segundo elétron. Professor, mas eu posso fazer isso? Pode, não, deve. O segundo elétron do alumínio está sendo doado, transferido por completo para o oxigênio. O alumínio ainda não perdeu os 3 elétrons, ainda não está estável, mas o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, o oxigênio já ficou estável. Mas o alumínio tem que dar algum jeito de perder aquele elétron. Ele não pode perder mais para esse oxigênio. Para esse oxigênio, não. Mas você pode chamar um outro átomo de oxigênio, veio outro, veio. O outro oxigênio que tem 6 elétrons, que ele está instável. Opa, então agora ficou fácil. O alumínio, que tinha o último elétron, ele perdeu todos os 3 elétrons, o alumínio agora está estável. Pronto, acabou o composto. Vamos analisar o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, mas o oxigênio não está estável. O alumínio está, mas esse oxigênio não. E se esse oxigênio precisa receber um elétron, de onde que ele vai receber? De outro átomo de alumínio. Só que esse alumínio, ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 3. E aí, o que esse alumínio vai fazer? Ele vai doar o outro elétron para o oxigênio, ele já estava com 7. Recebe esse outro elétron do alumínio, e na hora que ele recebe esse outro elétron, ele fica estável. Pronto, e a história acabou. Não. O alumínio tem 2, ele não pode ficar com esses 2 elétrons. Professor, isso não vai terminar nunca? Vai, uma hora termina. Então, o que você faz agora? O outro átomo de oxigênio, que tem 6. Lá tem 2, o que vai acontecer? Perde o elétron, veja bem, perdeu, e aí eu dou o segundo elétron, veio até mais rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais o outro elétron, 8. Perdeu todos os elétrons da última camada, todo mundo estável, todo mundo feliz e viveu assim para sempre. Qual é a fórmula da união entre os átomos de alumínio e oxigênio? Quantos átomos de alumínio eu utilizei? 2. Quantos átomos de oxigênio? 3. Portanto, a fórmula Al2O3. Ponto final. Esse é o exemplo mais trabalhoso que você vai encontrar em todo e qualquer tipo de prova de vestibular, ou Enem, ou qualquer coisa que você venha fazer. É aquele que você usa 5 átomos. É o exemplo mais trabalhoso que você vai encontrar. Porém, dica prática. Isso aqui vale para você responder qual é a fórmula molecular ou a fórmula produzida da união entre alumínio e oxigênio. Aí você pega alumínio, pega elétron, setinha para lá, setinha para cá, chama outro, vem mais elemento, mais chato. É muito chato fazer bolinha e asterisco na hora da prova. E aí o que eu apresento para você? Uma regra prática. Professor, eu posso usar essa regra prática? Pode, a não ser para quem está aí no outro lado da tela, que vai fazer prova discursiva em química. E se na prova o comando vier assim, monte a fórmula eletrônica,
Aí não tem jeito, você vai ter que fazer exatamente o que você fez até agora nas telas anteriores. Agora, numa prova objetiva, em que você vai encontrar a fórmula pronta numa alternativa, eu não preciso nem me preocupar em fazer bolinha, xizinho, coraçãozinho. Eu vou direto para a regra prática. Como é que funciona a regra prática? Para compostos iônicos, podemos usar a obtenção da fórmula final no seguinte esquema. Então, olha só, na ligação iônica, eu tenho alguém que vai perder, que é um cátion, e tem alguém que vai receber, que é um ânion, correto? Então, o que eu tenho? O esquema geral vai funcionar assim. Eu vou colocar um cátion primeiro e um ânion depois, até a pergunta do vinho. O cátion sempre vai começar o meu composto, sempre. É o cátion que vai na frente. Professor, o que é aquele X? Aquele X é o número de elétrons que o cátion tem na última camada. Por exemplo, se o elemento tiver um elétron, ele perde 1. O meu X vai ser 1. Se o elemento tiver 2 na última camada, ele vai perder os 2, o meu X vai valer 2. Se o elemento tiver 3 elétrons na última camada, como se viu no alumínio, o meu X vai valer 3. Então, o C é o cátion, é aquele que perde. E como é que eu vou descobrir o valor de X? Pelo número que ele tem na última camada. Se ele tiver 1, X vale 1. Se tiver 2, o X vale 2. Se tiver 3, o X vale 3. Agora, cuidado. O A é o ânion. O ânion é aquele que ganha. E esse Y que eu coloquei aqui em cima do ânion é o número que falta para completar 8. Então, se ele estiver na família 4A, 4A tem 4 na última camada, para 8 faltam 4. O meu Y vai valer 4. Se ele estiver na família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada, faltam 3. O meu Y vale 3. Se ele estiver na família 6A, faltam 2. O meu Y vale 2. Se ele estiver na família 7A, tem 7 na última camada, falta 1. O meu Y vale 1. Então, esse X é do cátion, é o número que perde elétrons, e o ânion é o número que falta até completar 8. Guardaram bem? Então, o que você vai fazer com esses dois números? Você simplesmente vai inverter esses dois valores. Inverte o coeficiente do ânion, vai virar o coeficiente do cátion e do cátion do ânion. Simplesmente você vai fazer uma inversão. Talvez lá na sua oitava série, primeiro ano, o pessoal falava da lei do escorrega. Eu falo que tem uma inversão de coeficientes, é mais fácil para você lembrar. Quer ver? Vocês acabaram de ver aquele exemplo do alumínio com oxigênio, que ficou Al2O3. Chamou um monte de átomo, um monte de bolinha para ir para cá. Quer ver? Vamos fazer esse mesmo exemplo utilizando a regra prática. Vou colocar só os dados aqui. Ó. O alumínio ele tem 3 elétrons na última camada e o oxigênio tem 6 na última camada. Por que eu coloquei esse dado? Entre alumínio e oxigênio, quem que é o cátion? Quem vai perder elétrons? Quem perde elétrons é o metal. Como é que eu reconheço o metal? Aquele que tem 1, 2 ou 3 na última camada. Como o alumínio tem 3 na última camada, ele é o metal. Então, ele vai na frente. E o oxigênio, obviamente, vem depois. Então, o começo da minha fórmula começa assim. O alumínio, por ser o metal, vem na frente, o ar metal termina o meu composto. Agora, cuidado com os valores de X. Como o alumínio é um cátion, e ele tem 3 elétrons na última camada, ele perde todos. Qual é o número que eu vou colocar no alumínio? 3. Então, em cima do alumínio, eu vou colocar o 3. Agora, cuidado. Em cima do oxigênio, eu vou colocar 6. Não. O oxigênio, ele é o ânion. Ele tem 6 na última camada. Quantos elétrons ele precisa receber para ele ficar estável com 8? 2. Então, em cima do oxigênio, você vai colocar o número 2. O que eu faço com esses dois números agora? Você vai simplesmente inverter o 3 e inverto o 2. Qual vai ser a fórmula da união entre alumínio e oxigênio? Al2O3. Sem precisar bolinha, setinha para ir para cá, chamar átomo daqui, chamar átomo de lá, é muito mais rápido. Porém, o grande cuidado. Coloque primeiramente o cátion. O número que eu coloco em cima do cátion é o quanto que ele tem na última camada. E no ânion é quanto que falta até chegar ao 8. Captaram? Vou te dar outro exemplo. Imagine que você tenha o seguinte exercício. O composto formado pela combinação do elemento X, de número atômico 20, e o elemento Y, de número atômico 9, provavelmente tem fórmula. É assim que vocês vão encontrar em prova. Professor, mas eu prefiro aquela técnica de colocar xizinho, bolinha, colocar setinha para lá e para cá, não tem problema. O que é importante é que você me acerta a questão, é isso que vale. Então, o que você tem? Primeiro trabalho, fazer a distribuição eletrônica desse 20. Embora eu fui infeliz numa corzinha aqui, mas
A distribuição eletrônica do 20 vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, fui infeliz aqui, não dá para enxergar direito para vocês. É 4s2, vou colocar em branco ali. 4s2. Então, significa que esse elemento X ele tem 2 elétrons na última camada. Só gravem isso. Que o elemento X ele tem 2 na última camada. Quero ver se vocês estão compreendendo a minha matéria. Se ele tem 2 elétrons na última camada, o que ele vai ser? Peraí, de 1 a 3 é metal. Opa, tem 2 elétrons, o X é um metal. Esse X ele vai começar o meu composto. Aí eu vou trazer alguns dados, mas esses dados aqui não me interessam muito. Esse X perde 2 elétrons, vai ter uma carga. Agora o Y, 1s2, 2s2, 2p5. Como eu falei, fui infeliz na cor vermelha aqui dentro do preto. 2s2 com 2p5, eu tenho 7 elétrons na última camada. 7. Opa! O X tem 2 e o Y tem 7. Grave isso aí. X tem 2, o Y tem 7. Para evitar de fazer um monte de setinha, bolinha para lá e chamar elemento para lá e para cá, eu vou usar a regra prática. Eu coloco aquele que perde o cátion primeiro, X, e coloco o Y depois. Eu vou colocar ali, que o Y vai ganhar o elétron. Então, o X perde 2, e o Y, como tem 7 na última camada, ele ganha 1. Logo, o que eu faço com esses dois números? Eu inverto os dois números, e aí eu faço a leitura da parte inferior. Qual que é a fórmula da união entre X e Y? X, Y2. Olhando o conjunto de alternativa, letra B. Ponto final, resolve o processo, vai para uma outra questão. Essa você já acertou. E reparem, eu preciso de toda a nossa matéria das 2 semanas anteriores para chegar nessa conclusão. Ah, professor, mas é muito demorado. Não é, você tem 4 minutos para fazer uma questão dessas e dá tempo de sobra para você fazer a distribuição, ver quantos elétrons tem na última camada, coloca os numerozinhos, inverte e vai olhar o conjunto de alternativas ali. Outro exemplo, só para ver se vocês compreenderam bem. Uma questão discursiva. Qual é a fórmula esperada para o composto formado pela união de um elemento metálico A do grupo 1? O grupo 1 é o grupo 1A. Quantos elétrons eu tenho na família 1A? 1. A família 1A é aquela que tem um elétron na última camada. O que o grupo 1 é? Metal ou ametal? Peraí. Metal é aquele que tem de 1 a 3. Como ele tem 1 na última camada, ele só pode ser um metal. Então, significa que esse elemento A ele vai começar o meu composto. Já o elemento B, não metálico do grupo 15. O grupo 15 é o grupo 5A. Se é grupo 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. E se tem 5, ele vai precisar ganhar quantos elétrons para ficar estável? 3. Pronto, respondida a nossa questão. Então, o A vem na frente, só para colocar ali, o A perde um elétron, o B recebe. Então, o A perde 1, o B recebe 3, pega esses dois números, inverta e faça a leitura da parte inferior, A3B. Essa é a fórmula que você colocaria na prova discursiva. Professor, mas é só isso? Só isso. Porém, um cuidado, só um cuidado. Deixa eu colocar aqui, ó, esse aqui pula, aqui é outro exemplo, tal. O cuidado é esse daqui, ó. Opa, volta assim, resposta. Átomos do elemento X da família 3A. Se é da família 3A, tem 3 elétrons na última camada. Se tem 3 elétrons, é um metal. Com o elemento Y da família 5A. 5A é não metal. E o que os não metais fazem? Eles recebem elétrons. Então, eu quero saber qual é a fórmula desse composto. Então, como o X é metal, o X vem na frente. Então, o X está na família 3A, tem 3 elétrons na camada de valência. O elemento Y está na família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. O X vem na frente, o Y vem depois. Só que esse X vai perder quantos elétrons? 3. 5A. Quantos elétrons faltam para fechar o 8? 3 também. Então, em cima do X eu vou colocar um 3, em cima do Y eu vou colocar um 3. Aí, o que você vai fazer? Inverte. O 3 com 3 vai ficar X3, Y3. Não. 3 com 3 dá para simplificar. E na hora que você simplifica o 3 com 3, qual vai ser a fórmula correta do nosso composto? X, Y. Esse é o processo que você tem. Então, cuidado, cuidado, quando em cima dos meus átomos tiver 2 com 2, 3 com 3. 2 com 2 simplifica, 3 com 3 simplifica, vai ficar apenas a fórmula unitária para cada átomo. Fechou? Esse é o nosso processo. Agora, a próxima ligação, isso que me interessa agora, isso que depois, a próxima ligação a ser estudada, ligação metálica. Essa é a mais fácil de todas. Primeiro por quê? Duvido que você me acerta.
A ligação iônica, lembrei, a ligação iônica é aquela que tem metal com ametal. O metal perde todos os elétrons da última camada e o ametal recebe os elétrons até ficar com 8. Esse é o resumo. Agora, na ligação metálica, duvido que você acerta qual é o único tipo de elemento da tabela periódica que vai participar de uma ligação metálica, metal. Ou seja, a ligação metálica só tem metal. Boa notícia, não tem fórmula. Não existe fórmula como você acabou de ver na ligação iônica. A ligação metálica, o máximo que você vai encontrar é um Fe do ferro, é um Cu do cobre, é um Ag da prata. É só o símbolo do elemento que está participando da ligação metálica, ponto final. Não existe fórmula, por exemplo, do bronze, não existe fórmula da parte do latão, não existe fórmula do aço, não existe fórmula de amálgama. A ligação metálica é aquela que ocorre entre metais. Ponto. Já resolve a nossa parte teórica. Agora, o que mantém unidos esses metais na ligação metálica? Aí eu coloquei em destaque, está aqui em vermelho, que é exatamente a frase clássica da ligação metálica. Só parar um pouquinho, vou voltar na ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre por transferência, doação de elétrons. Um fica com carga positiva, o outro fica com carga negativa, força eletrostática. Na ligação metálica, até tem um desenho aqui, ó, essas bolinhas representam o núcleo metálico. E esses cometinhas, agora que é moda falando cometinha e tal, esses cometinhas que você está vendo por aí são os elétrons. Só que veja bem, se eu pegar um elétron qualquer, esse elétron aqui, ó, ele pertence a qual desses núcleos? A todos. Não existe pertencente do elétron ao núcleo. Esses elétrons, eles ficam circulando, eles ficam em volta dos átomos metálicos. E aí criou-se uma expressão, mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Então, quando você pegar uma questão e tiver o seguinte item, na ligação metálica, os núcleos, os cátions metálicos estão mergulhados no mar de elétrons. Parece estranho, mas é verdadeiro. Ou então, os cátions metálicos, os núcleos metálicos estão envoltos por uma nuvem de elétrons. Verdadeiro. E pior, que eu já vi vestibular que fala assim, na ligação metálica, os núcleos metálicos estão envoltos numa neblina eletrônica, um nevoeiro eletrônico. Verdadeiro. Então, tudo que envolve em volta ou mergulhados, ligação metálica. Então, o que vale aqui é só a última frase. A ligação metálica envolve metal, isso precisa estudar. Só que essa ligação metálica que mantém unidos esses núcleos metálicos, o mar de elétrons, a nuvem de elétrons, o nevoeiro eletrônico, a neblina eletrônica. Isso é bonito. Agora, em cima disso vem as propriedades dos metais. Quando eu falo em propriedades, você tenta descrever qualquer metal que venha à sua frente. Provavelmente você deve ter algum anel de ouro, alguma coisa de prata, alguma coisa de metal aí na sua frente. Esses metais, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido a temperatura de 25 graus. Então, os metais são sólidos, com exceção do mercúrio, eles são bons condutores de corrente elétrica, bons condutores de calor, são maleáveis. Aqui eu cometi uma pequena falha. Os dúcteis eu coloquei a definição. O que é ductibilidade? É uma capacidade que os metais têm de formar fios. E maleáveis é uma capacidade de formar lâminas. Então, quando você for relacionar dúcteis com fios, maleáveis com lâminas. Então, não sei se vocês, a tua mãe deve ter, ou alguma pessoa próxima, aquela correntinha com os bonequinhos, que corresponde ao número de filhos. Os bonequinhos é uma lâmina. Essa lâmina foi obtida por essa propriedade de maleabilidade e a correntinha pela propriedade da ductibilidade, ou seja, maleáveis de formar lâminas e ductibilidade de formar fios. Essas duas palavrinhas aqui, volta e meia, aparecem em prova, e não é comum no nosso cotidiano. Maleáveis, lâminas, dúcteis, fios. Só para você fazer essa lembrança. E aí apresenta o brilho metálico característico, ou seja, na hora que você vê o metal, ele tem aquele brilho característico. O ouro brilha, a prata brilha, o ferro brilha, todos esses metais, ele tem um brilho característico metálico. Isso é do metal. Então, veja bem, ligação metálica envolve metal, mar de elétrons ou nuvem de elétrons, e as principais propriedades que eu acabei de listar. Agora, para fechar o nosso esquema, falta a ligação covalente ou molecular. É a última ligação que vai me interessar. Vou voltar um pouquinho para vocês retomarem.
Na ligação iônica, eu tenho metal que perde, transfere, doa o elétron ou os elétrons para um ametal. Os metais, eles têm de 1 a 3 elétrons na última camada, os ametais têm de 4 a 7, mais o hidrogênio. O hidrogênio é considerado ametal. A ligação iônica ocorre por transferência de elétrons. Ligação metálica, pela nuvem ou mar de elétrons. E como é que acontece a ligação covalente? As duas palavras-chave estão aqui. A ligação covalente, a caneta está aqui, a ligação covalente ocorre quando átomos que necessitam ganhar elétrons, ou seja, a ligação covalente só envolve ametais. Grave bem. Ligação iônica, metal perde elétrons para um ametal. Ligação metálica, só metais. E a ligação covalente, só ametais. Um para cada um, e a ligação iônica envolve os dois grandes grupamentos da tabela periódica. Só que a ligação covalente, que envolve ametais, ela tem essa palavrinha-chave aqui. Deixa eu colocar uma coisinha aqui, que fica mais fácil para vocês entenderem. Vou colocar um vermelhão aqui para ficar mais fácil de entender. É o compartilhamento de elétrons, ou seja, a ligação iônica ocorre por transferência, doação de elétrons. A ligação metálica ocorre pela nuvem de elétrons. E a ligação covalente ocorre pelo compartilhamento de elétrons. Essas três frases precisam estar na ponta do lápis, na ponta da caneta até o dia da prova. Vou repetir. Ligação iônica, transferência, doação de elétrons. Ligação metálica, nuvem ou mar de elétrons. E a ligação covalente por compartilhamento de elétrons. As três frases clássicas para você diferenciar cada tipo de ligação. E isso é importante. Na hora que você pegar a lista de exercícios depois, vai ter algumas questões que vão fazer essa cobrança. Na ligação iônica tem compartilhamento de elétrons. Está errado. A ligação com compartilhamento é na ligação covalente. A iônica é por transferência, doação de elétrons. A ligação metálica envolve metal e ametal. Está errado. A ligação metálica só tem metal. A ligação covalente envolve metais. Está errado. A ligação covalente só envolve ametais. Já já a gente vai colocar tudo isso num resumo final, antes de nós terminarmos a aula, para você compreender tudo isso. Mas já vou adiantar. Iônica, metal, perde elétrons para um ametal. Ligação metálica, só metal, e ligação covalente, só ametais. Como é que eu reconheço o metal? De 1 a 3 na última camada. Como é que eu reconheço o ametal? 4, 5, 6, 7, mais o hidrogênio. Pessoal, mas o que é um compartilhamento de elétrons? O compartilhamento de elétrons, ele funciona assim. Eu vou fazer uma pequena animaçãozinha aqui. Eu peguei o flúor tem número atômico 9. Camada K com 2 elétrons, camada L com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A última camada tem 7 elétrons. E aqui eu tenho outro átomo de flúor, camada K com 2 e a camada L com 7 elétrons. Então, cada átomo de flúor tem 7 elétrons na última camada. Ninguém quer perder elétron. Professor, mas por que aquele flúor não perde um elétron para cá? Se aquele perder um elétron, esse aqui vai ficar com 8, mas aquele fica com 6, e ele não vai ficar estável com 6. Então, como é que ocorre o compartilhamento de elétrons? Os dois átomos se aproximam, e o que você tem? Deixa eu até colocar em destaque esse parzinho aqui, ó. Esse par de elétrons que eu coloquei no destaque, ficou meio torto, mas dá para ver o destaque. Esse par de elétrons agora pertence aos dois átomos de flúor. Professor, como é que eu vou fazer a contagem? Olha bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele tem 8 elétrons na última camada. Outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, os dois átomos de flúor estão com 8 elétrons, os dois com 8, os dois estáveis, viveram felizes para sempre. Enfim, a fórmula está aqui. Ou seja, a união de dois átomos de flúor só é possível pelo compartilhamento de elétrons. Compartilha um par de elétrons, já resolveu o processo. Bom, resolve o nosso material. Agora, o que vai acontecer? Numa ligação covalente tem alguns pequenos detalhes. Nas provas, você vê isso, que existem 3 tipos de fórmulas para serem representadas através da ligação covalente. Eu vou pegar o hidrogênio. Até no exemplo anterior, alguém tinha perguntado sobre o hidrogênio. Se vocês me errarem a distribuição do hidrogênio, vocês não merecem passar em vestibular. O hidrogênio tem número atômico 1. 1s1. Opa, se tem um elétron na última camada, a camada K com um elétron. O professor falou que quando tem de 1 a 3, ele é metal.
menos o hidrogênio. Tadinho do hidrogênio, ele só tem um. Se ele perder o único elétron que ele tem, ele não vai ficar estável. Pelo contrário, o hidrogênio ele recebe apenas um elétron. É o único elemento que vocês vão encontrar em prova que recebe um elétron. Então, o hidrogênio está aqui. Eu vou pegar dois átomos de hidrogênio. Um hidrogênio à esquerda, um hidrogênio à direita. O que vai acontecer para que ambos fiquem estáveis com dois? Um compartilhamento de elétrons. Eu até vou destacar a ligação, está pequenininha aqui, mas acho que dá para fazer aqui, ó. Assim. Esse par de elétrons. Esse hidrogênio à direita tem 2 elétrons, estável. O hidrogênio à esquerda tem 2 elétrons, está estável. Essa é a chamada fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. L-E-W-I-S, de Lewis. É aquela em que você coloca o símbolo do elemento e coloca por alguma simbologia os elétrons da última camada. Isso é fórmula eletrônica. Porém, a fórmula eletrônica é muito chato de fazer. Só que para cada compartilhamento de elétrons, você vai representar por um traço. Como eu fiz apenas um compartilhamento de elétrons, eu posso representar a molécula de hidrogênio na forma de H-H. E eu não quero, depois o Leonardo falando assim, professor, H menos H não vai dar zero, isso não é uma subtração, isso aqui é uma simples ligação. Um compartilhamento de elétrons, um tracinho. Portanto, entre os dois átomos de hidrogênio tem uma simples ligação. Essa é a chamada fórmula estrutural plana. Fórmula estrutural plana, em que eu tenho para cada compartilhamento uma ligação. Se eu tivesse 2 compartilhamentos, 2 ligações, 3 compartilhamentos, 3 ligações. A simples, a dupla e a tripla ligação. E aí, como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu poderia representar esses 2 átomos de hidrogênio na forma de H2, e esse H2 é a fórmula molecular. Então, aqui nessa tela, eu apresento as 3 fórmulas que você vai encontrar na ligação covalente. A fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, em que cada par de elétrons, um elétron de cada elemento, forma uma ligação. Se tiver 2 compartilhamentos, 2 ligações, 3 compartilhamentos, 3 ligações. E a fórmula molecular, quando você junta tudo numa única estrutura. Isso fecha. Professor, faz exemplo? Sim, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o flúor 9 e vou fazer a distribuição desse flúor 9. 1s2, 2s2, 2p5. Vou começar do zero agora. A camada K tem 2 e a camada L tem 7. Para vocês responderem. Se ele tem 7 elétrons na última camada, o que o flúor é na nossa tabela? Ele é metal ou ametal? Metal tem de 1 a 3. Como não tem de 1 a 3, ele é um ametal. Então, eu quero saber qual vai ser a fórmula eletrônica de 2 átomos de flúor, qual é a fórmula estrutural de 2 átomos de flúor e qual é a fórmula molecular. Para isso, mãos à obra. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um átomo de flúor, que tem 7 na última camada, e outro átomo de flúor, que também tem 7. Vou pegar os 2 átomos de flúor. Eu vou colocar cores distintas nas minhas bolinhas para mostrar que são 2 átomos diferentes. Aqui tem 7, aqui tem 7. Como é que eu vou representar esse compartilhamento de elétrons? Normalmente, nós usamos esse retângulo mágico. É uma forma bem simples de representar a ligação covalente. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, está estável com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável com 8. Quantos compartilhamentos eu fiz? Um só. Um único traço. Portanto, nós vamos colocar 2 átomos de flúor e entre os 2 átomos de flúor uma simples ligação. Esse não é um sinal de menos. F menos F dá zero. Não. F com simples ligação com outro átomo de F. E como eu usei 2 átomos de F, significa que a fórmula molecular vai ser F2. Então, são as 3 fórmulas que vocês vão encontrar. O FF e o F2. Vou adiantar um pouquinho. Oxigênio. Nós já vimos no exemplo anterior que o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, para ver se vocês compreenderam. Já estou terminando. Então, eu vou pegar 2 átomos de oxigênio, já tem aqui, e o outro oxigênio. Um eu vou colocar os elétrons em azul e o outro eu vou colocar os elétrons em rosa. O que você vai ter? Eu vou fazer o primeiro compartilhamento de elétrons e vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro também está com 7 e ninguém está estável. Professor, você pode fazer outro compartilhamento? Sim, eu posso fazer outro compartilhamento. Quantos eu quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
os dois estão estáveis. Só que agora, cuidado. Para cada compartilhamento, um traço. Então, tem um traço aqui em cima e tem um traço aqui embaixo. O que você tem? Dois traços. Só que esses dois traços não é igual. Eu já vi muita gente boa falar assim, professor, zero igual a zero. Primeiro que não é um zero, é um O. E não é igual, é uma dupla ligação. Esses dois traços entre os mesmos átomos indica dupla ligação. E como eu tenho dois átomos de oxigênio, a molécula é do O2. Então, nesse exato instante que você está inspirando o ar, você está respirando o O2, que tem uma dupla ligação e tem esses compartilhamentos de elétrons. Tá, para encerrar. E se eu tivesse o nitrogênio? O nitrogênio, ele tem... Opa, volta um pouquinho muito rápido. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele é um ametal. Como é que ficariam as ligações entre dois átomos de nitrogênio? Então, o nitrogênio tem 5 elétrons que eu coloquei em azul e 5 elétrons que eu vou colocar nesse tom mais vermelho. Como que esses dois nitrogênios vão ficar estáveis? Compartilhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada estável ainda. Faço o segundo compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada ainda. Faço um terceiro compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encontramos um número mágico para o 8, portanto, os dois nitrogênios estão estáveis. Para cada um desses compartilhamentos, um traço. Então, 1, 2, 3 traços entre os mesmos átomos. Como que eu chamo esses 3 traços entre os mesmos átomos? Tripla ligação. Portanto, a fórmula eletrônica, fórmula estrutural, e aí falta a fórmula molecular. Qual que é a fórmula molecular entre dois átomos de nitrogênio? N2. E antes de terminar, antes que vocês perguntem, professor, só vale entre átomos iguais? Não. Último exemplo, quer ver? Ó? Carbono e oxigênio. Deixa eu adiantar aqui. Ó, carbono tem 4 na última camada, tá no meu horário ainda tá. Tem 4 na última camada e o oxigênio tem 6. O carbono tem 4, o oxigênio tem 6. Vamos parar um pouquinho, vamos voltar do início da nossa aula. Carbono tem 4 na última camada. Carbono é metal ou ametal? Metal tem de 1 a 3. Como não tem de 1 a 3, o carbono é ametal. O oxigênio tem 6, também é ametal. Como é que é o nome da ligação que ocorre apenas entre ametais? Ligação covalente. Como é que ocorre a ligação covalente com compartilhamento de elétrons? Como é que ocorre esse compartilhamento? Então, eu vou colocar o carbono, que tem 4 elétrons na última camada, e vou colocar um oxigênio, que tem 6. Átomos diferentes. Vai entrar no mesmo caso da ligação iônica. Faço o primeiro compartilhamento de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguém estável ainda. Faço o segundo compartilhamento de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, o oxigênio já está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, o carbono não está estável, mas o oxigênio já está. Se o carbono não está estável e o oxigênio está estável, como é que eu vou estabilizar esse carbono? Chamando um outro elemento que acabou de fazer a estabilização, que no caso, opa, um pouquinho, que é o oxigênio. Aí eu vou fazer a primeira parte do compartilhamento à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Monta o outro compartilhamento de elétrons. Todo mundo ficou estável com 8 e todo mundo ficou feliz da vida. Qual é a fórmula estrutural entre as ligações entre oxigênio e carbono? Eu vou colocar uma dupla ligação aqui e uma outra dupla ligação aqui. Qual é a fórmula molecular desse composto formado por carbono e oxigênio? Como o oxigênio é mais eletronegativo que o oxigênio fica à direita e o carbono fica à esquerda para formar a molécula do CO2. É assim que vocês vão mexer com a ligação covalente. E como eu tenho um último exemplo ainda, para fechar, fósforo 15 e hidrogênio 1. Vamos colocar aqui, o hidrogênio tem essa distribuição, fósforo tem 5 elétrons na última camada. Novamente, cuidado. Ah, o hidrogênio tem 1 elétron na última camada, o hidrogênio é metal. Não, o hidrogênio não é metal. Fósforo tem 5 na última camada, não é metal. Entre ametais existe ligação covalente. Como é que vai ficar o nosso composto? Então, você vai colocar o fósforo no centro com 5 elétrons, e um dos lados você vai me colocar o hidrogênio. Faço a primeira ligação covalente, 1, 2, esse hidrogênio está estável, mas o fósforo não. Pego um segundo átomo de hidrogênio que tem 1 elétron, faço o segundo compartilhamento de elétrons, o hidrogênio está estável.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não. Pega um terceiro átomo de hidrogênio. Professor, quantos eu vou chamar? Até que todos fiquem estáveis. Aí eu faço o terceiro compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, fósforo estável. Os 3 hidrogênios estáveis. Como é que vai ficar a fórmula da união entre os átomos de fósforo e hidrogênio? A fórmula final vai ficar um pH3. Essa é a fórmula final que fecha exatamente a nossa aula. Só antes de vocês irem embora, antes de vocês irem dormir, o resuminho da nossa aula. Vejam bem. Ligação iônica é aquela que tem metal que transfere, doa os elétrons para um ametal. Ligação metálica, só tem metal. Ligação covalente, só tem ametal. Essa é a primeira frase que vai nos interessar. Ligação iônica, metal com ametal. Ligação metálica, só metal. Ligação covalente, somente entre ametais. Ligação iônica, um perde e o outro ganha. Ligação metálica, nuvem ou mar de elétrons, e a ligação covalente por compartilhamento de elétrons. Quando que termina isso? Quando todos os elementos ficarem estáveis, os metais perderem todos os elétrons da última camada e os ametais receberem um certo número de elétrons até fechar 8. Ponto, fecha a nossa revisão das 3 semanas. Semana que vem estamos começando o material para valer, material apostilado, começamos o nosso semi para valer. Então, fecho por aqui. Encerramos esse material, os slides já estão disponíveis lá no seu caderno, a lista de exercícios já está disponível, e daqui a pouco eu coloco o vídeo para quem quiser assistir novamente essa aula. Então, fechamos, uma ótima quinta-feira, bons sonhos, um ótimo final de semana, vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau! Opa, tem a Veridiana, peraí, só peguei aqui. Sempre que a questão for distribuição eletrônica, o exercício tem que... Não, ele vai fornecer o número atômico, a massa atômica não precisa. Para essa distribuição eletrônica, não precisa. A massa não, tem que fornecer o número atômico. Aí sim. Ou ele te dá a tabela, não sei se a Veridiana está ainda, tá? Ou ele te dá a tabela, ou ele te dá o número atômico. A massa serve para outro tipo de cálculo, mas para essa minha matéria aqui, ele te dá o número atômico. Aí fica mais fácil. Então, não precisa decorar a tabela. Se essa é a tua preocupação, professor, vai ter que decorar os elementos, não precisa. Ou ele dá o número atômico, ou dá a tabela. Um dos dois. Você não precisa decorar onde ele está dentro da tabela periódica. Obrigado, Amanda. Obrigado, Vitor. Até mais, Feliane. Tudo bem. Boas perguntas hoje. Boa aula. É isso mesmo. O vinho é isso mesmo. A ligação metálica, ela simplesmente, os elétrons ficam dispersos. Ele não tem dono, como na ligação iônica, na ligação covalente. Na ligação metálica, simplesmente eu tenho um núcleo e tenho um monte de elétron em volta. Só que de quem que é aquele elétron, não tenho nem ideia. Então, essa parte da ligação metálica, como se fosse um núcleo, e em volta disso eu tenho um monte de elétrons. Mas eu coloco um sinal em cima do símbolo? Não, não precisa. Não, o metal não tem carga. Veja bem, se eu pegar ferro, por exemplo, tanto que quando vocês aprenderem inox, quanto que vale o inox do ferro? 0. Quanto que vale o inox do cobre? 0. Quanto que vale o inox do ouro? 0. O metal, ele não tem carga. Porque, veja bem, você tem um monte de elétrons, mas eu não sei qual é a carga daquele elétron. Ele pode ter um mais, 2 mais, 3 mais, mas ele está fazendo só ligação metálica. Os elétrons estão em volta. Eles não estão em cima daquele átomo. Então, se ele não está em cima, eu não posso dizer que a carga é positiva ou negativa. Não dá para saber. Na ligação metálica, já aproveitando aqui, eu vim, a ligação metálica é só o símbolo do elemento, só. Em cima do elemento pode ter até um zerinho, para quando eu falar inox, mas é só isso que vai aparecer. E a ligação dativa, Victor, você vai ver depois na apostila, que a ligação dativa, ela vai ocorrer quando você tem um elemento estável e você precisa compartilhar um par de elétrons. Um par de elétrons. Nos slides até tem a ligação dativa, mas eu resolvi não colocar agora, porque aqui é uma revisão de assuntos. Então, fica até mais fácil para vocês mexerem. Então, a ligação dativa, Victor, você vai ver quando começar a apostila. Então, na apostila lá, você vai ver a tal da ligação dativa.